Por que que a gente escolhe falar da família, né? Primeiro, para a gente construir um novo olhar sobre a história, né? E para a gente falar de história familiar, a gente tem que saber de onde veio, por que veio, o que que a gente está a serviço. Começar se apresentando, né? Vamos falar um pouquinho do nosso trabalho, por que que a gente escolheu falar sobre isso, o que que a gente vai fazer aqui. Por Você quer que eu favor, comece? pode começar. Bem, me chamo Marcelo, alguns me conhecem como Marcelo King. Eu estou aqui, né, que das minhas propostas aqui é trazer o entendimento para as pessoas, né, sobre a relação das famílias, sobre o entendimento do masculino e do feminino nas nossas vidas, para assim a gente conseguir cada vez mais se curar e se tornar seres humanos melhores, né? Sou do Sagrado Papo de Caboclo, quem estiver assistindo aí pela audiência da nossa amiga Rita. E escolhemos falar desse tema porque é um tema que nunca morre, né? É um tema que sempre vai estar em pauta, que é nossas relações familiares, né? Como nós nos relacionamos com nossa mãe, nosso pai e com nós mesmos. Tá bom, então eu sou Rita Ferreira, sou mediadora de conflito, atuei pelo Tribunal de São Paulo por algum tempo e depois eu migrei para as terapias familiares, a terapia familiar sistêmica, e hoje já atuo também como consteladora e estou responsável pelo conteúdo da página Astrogenealogia Brasil no Instagram, no YouTube, e é isso. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o inconsciente familiar, né, dentro dos diálogos sagrados, do papo sagrado que a gente está construindo aqui. E aí a gente já pode convidar o pessoal que está em casa acompanhando para colocar nos comentários, aí pela sua rede, aqui no YouTube também. A gente pretende fazer outros papos sobre isso, outros assuntos, então quem tiver interesse, tiver dúvidas, por favor, pode deixar aí nos comentários. Então, a gente vai Deixa falar aí. sobre o quê, Marcelo? Fala para o pessoal de casa. Qual é o tópico que a gente combinou? O que que você queria muito falar com o pessoal, né? O nosso tema principal é a mãe, né? Nossa Uhum, relação com a nossa mãe e o que que isso reverbera na nossa vida. A gente vai uhum, entrar também um pouco no tópico referente da construção familiar, né, do entendimento da constituição da família, como a gente conhece ela, e um pouquinho, se der aí, a gente falar um pouco do pai também, né? Eu acho legal porque a gente vai entrar nesse novo ciclo aí, nessa uhum. mudança de ciclo para Leão, que vem com essa energia masculina. Tá bom. Então, a proposta é que a gente fale um pouquinho da formação da família e entrando um pouco na questão da mãe, e aí a gente já convida o pessoal para colocar aí nos comentários as questões que tem com relação ao pai, para daqui a um tempinho a gente voltar a falar disso também, que aí a gente fala das Certeza. estruturas. Então, Focar, né? Focar nesse assunto. por que que a gente escolhe falar da família, né? Primeiro, para a gente construir um novo olhar sobre a história, né? E para a gente falar de história familiar, a gente tem que saber de onde veio, por que veio, o que que a gente está a serviço, por que a gente se interessa por isso. E aí, falando um pouco sobre a questão do inconsciente, né? A gente só sabe quem é no mundo, a gente só acha o nosso lugar. É uma das frases do Bert que eu gosto muito, é a gente só acha o lugar no mundo quando acha o lugar na família. Então, a partir desse questionamento, a gente vai falar um pouco sobre o lugar e por que a gente tem sempre que falar muito das histórias familiares. Tem pessoas que falam assim, nossa, mas você está sempre no passado, falando sobre câncer, né? Câncer, a gente está gravando hoje, dia 20 de julho, e essa semana nós tivemos a lua nova em câncer. Então, o assunto da semana nos atendimentos terapêuticos foi a relação familiar. Então, as pessoas estão tendo problemas psicossomáticos, por exemplo, no corpo, que é o eixo oposto Capricórnio, estrutura física, corpo físico, Capricórnio, que é o eixo oposto, e aí a gente fala do inconsciente porque é lua em câncer. E muitas pessoas estão tendo questões particulares, e aí cada um vai falar, mostrar isso de alguma forma diferente, mas possivelmente através do corpo. Então, dores emocionais, câncer, expressadas no corpo físico, Capricórnio. Então, dente, estrutura,
tem questões de coluna, ossos, ombro, peso nos ombros. Então, essas são algumas indicações, até para o pessoal começar a entender por que que a gente fala tanto de sistêmica, né? O que que é isso? O que que é a visão sistêmica? O pessoal fala, tem tido muitos feedbacks negativos com relação às constelações familiares, que é uma terapia canceriana, né? Porque a gente vai remexer muito o passado familiar. Eu E brinco que ancestralidade também. é a casa da ancestralidade, é o caso do passado. Então, eu brinco, quem quer ser astrogenealogista precisa gostar muito de arqueologia, né? Aí, já puxando um gancho para as dicas que a gente costuma colocar lá nos conteúdos, o filme Indiana Jones, que está em cartaz hoje nos cinemas, ele é o arqueólogo da minha geração, né, da década de final de 70, começo de 80, então é uma fase de final de era, onde a gente aprendeu muito a pesquisas arqueológicas, então é uma forma também da gente trazer o passado para as questões inconscientes. E se você não gosta de pesquisa, você não sabe a sua história. Sim. Então, para a gente gostar de constelação, ou da astrogenealogia, ou do seu trabalho também, né, para a gente falar de sagrado, a gente tem que saber qual é a construção desse termo para a gente poder reconstruir, né? Porque antes a gente desconstrói para reconstruir. Só que como a gente desconstrói algo que a gente nem entende, a gente não tem Uma coisa, referência. uma curiosidade que você Hum, comentou sobre o Indiana Jones hum, é que o Indiana Jones ele tem uma relação com o Brasil, né? Não sei se você sabe. não. Na, na base do que o Indiana Jones ele é um personagem fictício, mas ao mesmo tempo ele não é fictício. Ele é baseado na história de acho que é um capitão, era um investigador, um historiador que ele fazia essa parte de arqueologia e ele veio para o Brasil, né? Atrás de descobrir tesouros escondidos, né? Que alguns dizem que é da época do rei Salomão, que existia, e ele sumiu nessa busca, né? Ele simplesmente sumiu e nunca mais ninguém achou. E o Indiana Jones é baseado na história desse, eu não lembro agora o nome Hum. desse capitão que veio para o Brasil aí atrás de tesouros, né? Escondidos aí. Interessante. Olha só que a gente até tenta deixar de ser sistêmico de vez em quando, mas quando você entra nesse mundo, você entende que nem o filme que você escolhe para assistir é aleatório. E é É, interessante, né, que uma coisa que me chamou a atenção bastante, eu sou dessa geração, então assisti os episódios, são 5, é a questão do nazismo, né, que ele traz bastante, uma marca bastante interessante nos filmes, a busca pela história, né, os significados, e nesse último em especial ele volta no tempo. Então fica aí a dica para o pessoal. E a gente, como você falou da questão do pai, a gente está falando de Leão, né? A Lua está em Leão hoje, a gente está meio que transitando entre Leão e Virgem, mas a gente está sim, falando de arte, de cultura, e Leão tem muito essa questão teatral, por isso a gente também está falando hoje artístico. sobre isso, nós temos forte Leão no mapa, né? Então, a gente está meio que transitando um pouquinho sobre Câncer e Leão, né, para o pessoal de casa entender um pouquinho também, porque nada do que a gente faz aqui é escolhido de forma aleatória, né? A gente usa mapa, a gente usa as energias e tudo mais. Fala um pouquinho para o pessoal, como é que era a formação da família na ancestralidade, até na parte indígena, que você traz com uma certa força maior aqui para os trabalhos. Sim. Outro adendo, né, que você tinha Hum, comentado, hum, referente ao passado, hum, uma vez eu ouvi falar, e é uma coisa que reverbera muito em mim, hum, referente se a gente não sabe de onde a gente veio, a gente não sabe para onde a gente vai, hum, né? Eu gosto muito dessa frase porque o conhecer quem são seus ancestrais, conhecer da onde nós viemos, nos traz uma base para seguir em frente, para saber direcionar para onde a gente quer chegar, né? uhum, Então, eu tenho isso muito forte e eu tenho essa curiosidade de querer entender e conhecer da onde vieram, né, meus ancestrais, meus antepassados. A base da família, antigamente, sendo ele indígena ou africana, né, porque eu também tenho isso no sangue, a maioria das bases da família, em povos originários,
eles tinham muito conceito de tribo, né? Uhum. Onde não era constituído necessariamente um pai, uma mãe e o filho, né? Existia os mais velhos do bando, né, ou do grupo, os jovens, né, que caçavam, que faziam a alimentação, que plantavam, e tinha os filhos. Os filhos eles eram dados como filhos da tribo, né? Não tinha necessariamente todos cuidavam por igual, né? Era um entendimento onde cada um tinha o seu lugar, mas não da forma que a gente entende hoje de família, no sentido vô, pai, né? Eram os mais velhos, eram os mais sábios, eram os que traziam os valores daquela tribo, né? Daquela aldeia, que se dizia. Eu vi um vídeo que ele fala que a família que a gente conhece hoje no mundo passou-se a ser através do entendimento social, que é o político e religioso, aonde entra o patriarcado, né? Aquela coisa, aquela situação do preciso manter aquilo que eu acumulei. Então, dentro daquelas pessoas que têm à minha volta. Então, a os humanos passaram a se dividir em famílias e passar de pai para filho, né? Então, os meus bens, o que eu acumulei, o que eu recebi, foi passado de uma forma que sempre dava o homem, né, como chefe de família, né, o principal. Antes, no Brasil mesmo, até 200, 300 anos atrás, antes da colonização, os povos ameríndios eles não tinham muito entendimento dessa constituição que os europeus tinham e faziam, né? É uma coisa que vem junto ali com a Igreja Católica, com a colonização de pai, mãe, filho, homem, mulher, né? Então, essa divisão eles não tinham muito, eles eram uma comunidade onde como os animais que a gente vê hoje, né? Que é o macho Uhum. e a fêmea. Não tinha muito esse entendimento de papéis necessariamente como a gente entende hoje, né? É Então, interessante você falar isso, né? Porque tem a gente está falando já da questão dos papéis, que era uma das coisas que a gente ia colocar aqui, só fazendo um adendo que você está colocando, que tem a ver também com essa questão, como a gente está falando, o propósito é falar sobre a mãe, do papel materno que foi meio que incutido nas mulheres, né? Eu atendo muitas mulheres, e me incluo nisso, é, como é que essa relação do papel maternal e instintivo e aquilo que foi imposto pelas mulheres, né? Por exemplo, tem mulheres que não têm filhos que são muito mais maternais do que muitas mães que pariram, né? Então, isso tem muito a ver com isso que você está trazendo aí, com esse novo modelo que nós herdamos como herança talvez religiosa, judaico-cristã, também com os povos europeus quando eles chegaram, e a gente sabe que aqui existem pesquisas mostrando que tinham indígenas mais de 12 mil anos no Brasil, né? E a gente acha que a história começou quando eles chegaram. Na verdade, não foi nada descoberto, né? Houve uma imposição cultural, onde os europeus se colocaram como maiores, e isso veio junto inclusive, o que você trouxe da alfabetização, né? Uma das coisas que a gente veio conversando até para compor essa pauta aqui, para trazer um pouquinho mais de entendimento para o pessoal de casa, é a questão da alfabetização. Por que que a gente só acha termos, por exemplo, como um sagrado, vinculados à religião, sendo que a gente sabe que não é uma verdade, né? O que é sagrado para mim, não necessariamente é sagrado para você, né? E os dois lados estão certos. E alguém um dia disse que isso tinha a ver com religiosidade, e não é uma verdade, né? Porque o sagrado, pelo menos na minha visão, né? Pessoal, quem estiver em casa e quiser colocar aqui nos comentários, ok? O que é sagrado não tem a ver com religião, né? Porque a religião nós escolhemos, e muitas vezes nós herdamos através da família, e não necessariamente é uma coisa que nós concordamos. Tanto que quando nós vamos para o adulto, você escolhe continuar ou não com aquilo. Mas o espiritual, o espírito, na visão sistêmica nós trabalhamos com uma visão diferente de alma, que não tem ligação alguma com religião, né? Porque nós somos seres espirituais vivendo experiências humanas. Então, o conceito de alma e conexões de alma
elas são compostas, construídas e conectadas, né? O Jung falava disso um tempo atrás, quando ele falava de sincronicidade. E hoje a gente fala na visão sistêmica sobre os campos sistêmicos, os campos morfogenéticos, que são os campos que nós nos conectamos através das constelações, né? Então, aqui a gente já começa a falar de um novo modelo de relacionamento. E aí, quando você traz essa questão das tribos, para mim, remete muito à forma como a gente está, depois da minha geração, que eu brinco que é a geração do divórcio, Plutão em Libra, para os astrólogos que estiverem assistindo, é uma geração que veio para quebrar os padrões de modelos familiares desse patriarcado que você traz, e a gente está num momento agora de, além de desconstruir esses modelos, de reconstruir e cada um achar o seu próprio modelo familiar. O interessante, você falou um negócio que foi me falado ontem, que foi uma coisa que eu fiz a live hoje de manhã, e eu falei que isso é nada mais, nada menos que a base da criação do universo. O caos e a ordem, Uhum. né? Então, quando chega num momento onde conceitos velhos não cabem mais e não vestem mais o que a humanidade está rumando ou se direcionando, é necessário haver o caos para se reformular a ordem, né? Então é onde vai ter protestos, onde vai ter a quebra de paradigmas, vai ter a quebra de padrões, para entrar numa nova ordem, em algo que vai, como eu gosto de dizer, que não é certo ou errado, mas é o que vai funcionar para esse novo mundo, né? Para essa direção que o ser humano tá caminhando. Uhum. É interessante você trazer esse conceito, porque, assim, um exemplo prático disso que você está falando sobre ordem e caos foi a pandemia, né? Dentro da astrologia, nós estávamos prevendo a pandemia desde 2017. Só que, pelo entendimento que a gente tinha até então, a gente estava esperando por uma guerra, né? E aí o céu que estava vigorando para a previsão para 2020 era do mesmo céu da Revolução Francesa, né? Então, na época, a gente estava revisitando dois períodos importantes da história, de 200 e 800 anos atrás. E o que que nós estávamos esperando? Aquele conceito de guerra que nós temos, que hoje, por exemplo, tem 30 guerras acontecendo ao redor do mundo, né? Essa guerra é sangrenta, violenta e de pessoas que precisam amadurecer esse modelo, né? Só que aí, quando veio a pandemia, nós entendemos que era um outro tipo de guerra. E aí, voltando para a questão mental, nós estávamos entrando com Saturno em Aquário. Ele saiu de Capricórnio, que são as velhas estruturas. Então, todos esses modelos de estrutura, por exemplo, bancos, modelos familiares, todo esse modelo estrutural que nós conhecemos, ele começou a ser ruído, mas como? De forma devagar, mais mental. Então, nós trouxemos, o universo trouxe para a gente como aprendizado a Covid, porque veio por vias aéreas, ela movimentou todo um cenário mental. E as pessoas veem a Covid como algo ruim, como uma doença. Na verdade, para a psicossomática, as doenças vêm como uma resolução de conflitos. A partir disso, nós tivemos uma grande transformação, tanto que foi uma pandemia nível mundial. E aí, a partir disso, hoje nas terapias, a gente está tendo que lidar com coisas de saúde mental, de alguns transtornos que nós estamos reformulando também, que ainda não se sabe o que vai ser. E isso, quando eu fazia a formação na época, a gente já estava prevendo os tipos de saúde, questões de saúde mental que iam aparecer que a gente não tem noção ainda. Então, a gente ainda está começando agora nessa parte de saúde mental a entender as consequências da pandemia. E aí, por que que isso aconteceu? Você falou da ordem e do caos. O Saturno rege Capricórnio e Aquário. E quem rege Aquário para a inovação, para o caos, é Urano. E a época nós ficamos com Saturno e Urano meio que brigando os dois, a ordem e o caos. Então nós ficávamos entrando e saindo de casa. Muitas pessoas compraram, aí é uma visão minha, essa história de Covid para se prender, para não se relacionar, porque foram gatilhos mentais que nós vivemos
através dos nossos ancestrais, e pela a última vez foram o ebola na África, por exemplo, a AIDS, nós temos ciclos repetitivos disso a cada 20 anos dentro da astrologia. Então, depois teve a AIDS, foi a época de 80, e antes disso, um pouquinho mais complicado, as duas grandes guerras, e a gripe espanhola, 1918. Então, eu nem vou voltar tanto no tempo para a gente não estender muito o assunto, mas só para as pessoas começarem a entender os gatilhos mentais que nós estamos adquirindo após pandemia, e por que algumas pessoas ficaram reclusas, outras ficaram mais tranquilas, se movimentaram e tudo bem, e não entraram na neurose, por quê? Porque cada um, a nível individual, acionou algum gatilho seu, e isso tem a ver com a pessoa e tem a ver com a árvore também, porque todos esses gatilhos que os nossos avós e bisavós vivenciaram por pelo menos 4 gerações, e aí dentro da astrogenealogia, nós estamos falando de Urano, todos esses gatilhos nós revivemos e nós recriamos. E aí a gente convida o pessoal de casa a revisitar todo esse cenário, perguntar para os avós, para quem tiver interesse, para quem gosta dos assuntos, quer se trabalhar, mesmo que de forma autônoma, é um convite. Pergunte para os seus avós o que eles passaram, quais foram os medos, os traumas, os aprisionamentos, porque isso tem a ver com a era de Aquário. Nós estamos num período de transição, que possivelmente isso deve durar, não tenho, né, poder para isso, mas uns 200 anos, pelo menos, para essa transição, mas a gente está revivendo, recriando esses modelos que você trouxe aí da ancestralidade, porque Aquário tende a ser mais livre, né? Mas quando a gente traz a questão da pandemia, quais são os aprisionamentos que eu ainda estou associado e que eu não me permito essa liberdade? Nós realmente somos humanos ou a gente está sendo convidado à humanidade? Esses são alguns dos questionamentos, ainda a gente falando sobre câncer que tem a ver com ancestralidade e o passado, né? Eu acredito que nessa experiência a gente é convidado a ser humanos, né? Hum, Porque se a gente for olhar para uma consciência livre com uma alma, nós somos uma consciência, né? Então, dentro da consciência, ela não tem emoções e sentimentos, né? E ser humano é isso, né? Vivenciar emoções e sentimentos, né? uhum, Vivenciar tudo isso. E às vezes não é fácil, de uma certa forma ou não. O que mais me pega é porque, querendo ou não, você é astrogenealogia, né? hum, Então, a astrogenealogia ela vai falar sobre ancestralidade, não tem jeito, ela vai falar sobre aqueles que vieram antes. sim. E as pessoas não perderam totalmente o entendimento da importância de conhecer seus ancestrais, de saber quem eles são, quem eles foram, né? Não só pelo fato que eu falei de saber onde chegar, mas saber quem se é. Tem uma série que eu gosto muito que é This Is Us, não sei se você Sim. já conhece, Eu ganhou recomendo essa Grammy, série muito para falar, dá para fazer um trabalho muito sistêmico só com essa série. e foi aonde que me chamou muita atenção. Eu ainda não estava envolvido com o sagrado masculino, ainda não estava envolvido nesse entendimento. É uma coisa que já vem mais de 1 ano, 2 anos. O sagrado não tem nem isso. Onde eu comecei a ver através do Randall, que é o ator, né, o personagem Uhum, negro, né, que ele sim, é o único negro da família que foi adotado. Não vou me alongar muito ali, que quem quiser assiste, que, meu, sim, a série é maravilhosa, ganhou acho que 3, 4 M's, mas essa busca do Randall em saber quem eram os pais, por que, que abandonaram ele, por que deram ele para adoção, de onde eles vieram, porque ele foi criado com uma família de brancos. De certa forma, esses brancos não entendiam que, por ele ser diferente, eles tentavam fazer com que ele não se sentisse assim. Mas ele era, não tinha como. E ele queria, e ele olhava, e ele era o único, acho que, garoto negro da escola dele. uhum, sim, E ele via outros garotos negros e ele queria poder entender e participar daquela cultura também, porque ele olhava assim, a cor dele, e ele falava, aqueles, e quem eu vivo não. Então ele sempre se sentiu fora da caixa. E a série, dentro desse personagem, mostra essa importância dele querer descobrir quem são seus ancestrais, quem são seus antepassados, seu pai, sua mãe. Foi algo que me pegou muito firme nessa coisa de ancestralidade
que é onde vem essa frase. Se a gente não sabe de onde a gente vem, a gente não sabe para onde vai, entendeu? Porque é um homem de 40 anos, já pai de família, né? Um Buscando a sua homem. identidade, Oi? buscando a sua identidade. Buscando sua identidade, saber quem ele é, quem foram os seus ancestrais, sabe? Para também poder passar isso para as filhas, né? Uhum, E nós, brasileiros, a gente. É uma coisa que eu estava falando outro dia, que é uma coisa muito triste. Infelizmente, a colonização ela apagou culturas. Ela veio e simplesmente apagou quem eram nossos avós, nossos bisavós, né? Eu falo, eu no caso, porque eu sou bisneto de negro. E hoje muita gente fala assim: ah, você é descendente do quê? Ah, sou italiano, espanhol, eu sou italiano, espanhol, indígena, holandês e negro, português com negro. Mas negro não é uma descendência. Negro é uma raça, é uma cor de pele, né? Então, muita gente fala, eu sou neto ou filho de escravo, mas isso não te fala da sua ancestralidade, fala de uma condição que eles foram colocados. Então, simplesmente as pessoas não sabem de onde necessariamente vem essa descendência, né? De que localidade da África exatamente os seus descendentes, né? São seus avós, seus bisavós. Hoje nós temos meios de descobrir isso, mas eu vejo que é muito triste as pessoas, até há tempo atrás, não terem esse entendimento e essa visão, sabe? Porque, querendo ou não, esses testes também não são baratos, né? sim. Mas hoje, infelizmente, a gente tem essa capacidade de conseguir saber mais ou menos de qual região ali da África vêm os seus descendentes, de qual região ameríndia, né? Porque os povos ameríndios são os povos da América, né? Que são os povos Uhum, originários da América, onde mais você tem ali a consanguinidade, né? sim. Nossa, a palavra é difícil. Mas olha que interessante, você trouxe uma questão bacana para a gente falar. Você disse que quando a gente foi colonizado, existiu uma espécie de apagão da história, ou eles romperam. Não é verdade, pelo menos a nível sistêmico. Por quê? Porque nós acessamos as histórias, né? Quando a pessoa sabe um pouco da história, ou só da gente conversar, ela já vai resgatando. Isso é uma forma da gente trazer a consciência sobre a história. Quando a pessoa não sabe absolutamente nada da história, nós acessamos a história. Por exemplo, através de uma constelação presencial, ela é mostrada através dos movimentos. Quando nós fazemos isso online, as pessoas têm visões, né? São habilidades psíquicas, que aí também é uma coisa da gente falar do inconsciente, que é uma visão absolutamente distorcida que algumas pessoas associam com outras coisas que não tem absolutamente nada a ver com religião, né? E é legal a gente falar disso aqui, os acessos psíquicos. Cada pessoa tem uma habilidade e que isso foi totalmente distorcido ao longo do tempo e que depois acabou virando loucura e acabaram nos transtornos. E isso está na hora da gente também desconstruir, né? Uma das coisas que nós vamos fazer nos próximos anos, quem tiver interesse, né, em pesquisar e se autodesenvolver, vai ver isso acontecer. É, a questão do estereótipo de loucura, por exemplo, porque algumas pessoas têm algumas habilidades diferentes do que a sociedade aceita, do que a sociedade limita. Então, é uma outra coisa que nós vamos desconstruir. Voltando à questão da série, tem praticamente todos os aspectos sistêmicos nessa única série. A gente pode falar da questão dos irmãos, dos gêmeos dos gêmeos sobreviventes, de exclusões, de questões de xenofobia, do porquê os pais adotam os filhos e qual é o lugar saudável de fazer isso, a questão da identidade, quando eu tenho um filho adotado ou quando eu sou adotado, que é aquário, inclusive, né, que são os excluídos, né, o filho adotivo tem a ver com aquário e peixes. Eu tenho que considerar as duas famílias. E aí é um exemplo do que eu acabei de falar sobre os acessos. É, por mais que você ache que a sua educação nesse filho é importante, ele vai honrar primeiro a biológica, né? Eu tenho até casos práticos falando sobre isso, de famílias que adotam
e aí querem colocar, lógico, não é uma imposição, mas é a forma como as pessoas sabem fazer, e querem educar, por exemplo, um filho de uma cor branca, mas o filho é negro, e ele vai trazer essa ancestralidade. Então, às vezes, tem questões instintivas mesmo, de tribos, que nós não sabemos, mas a pessoa traz isso do inconsciente dela, e ela vai mostrar. Então, é muito É importante que a gente tenha como, essa consciência de honrar os dois, as duas famílias. como sentimentos e emoções, né? Dizem que a gente herda isso geneticamente, por mais que a Sim. gente não tem como ver ou tocar, mas Uhum, a gente herda esses conceitos, né? Tem até, eu vi uma moça falando que as crianças, quando elas sobem nas árvores, elas sentem, eles chamam de relaxamento ancestral, porque a gente carrega isso dentro do nosso DNA, que nossos ancestrais subiam nas árvores para fugir de feras, né? Então, automaticamente, a gente se sente bem. Por isso que muito criança gosta de subir em árvore, uhum, porque é onde a gente se sentia protegido daquele perigo que estava ali se passando, né? Então, são coisas que a gente não vê, né? São coisas sim. que, mas no campo, no nosso DNA, no subconsciente está gravado. E a gente herda isso e a gente não tem a menor noção disso. E às vezes a gente acha que, né, a gente acha que a vida não é justa, a gente acha que, mas a gente não entende que tem várias coisas que moldam ali, que causam certos tipos de situações, né? No campo sistêmico, a gente chama esses acessos ou essas ações de lealdades. E são memórias arcaicas, cérebro reptiliano. Dentro da Sim. astrogenealogia, a gente trabalha com os quatro elementos, e esse faz parte da memória fogo, que é a primeira memória e é a mais arcaica. Então, a gente, como você falou da questão de reformular, de refazer, da ordem do caos, nós não estamos fazendo hoje nada diferente do que nós já fizemos. Só as formas de fazer são diferentes. E aí, falando um pouco disso que você trouxe, dessa memória arcaica, hoje a gente tem o costume de mandar as figurinhas, né, os emojis Emojis. dentro do Instagram, dentro do WhatsApp. O que que é isso, né? Na época das cavernas do Egito, a gente fazia essas figuras nas paredes. Hoje nós fazemos nas redes, porque era de aquário, então nós fazemos no virtual. Mas é a mesma coisa, é o mesmo tipo de linguagem. Então, a gente não está fazendo absolutamente nada de diferente do que já foi feito. A gente costuma brincar que nós não estamos reinventando a roda, nós só estamos aperfeiçoando, né? Então, tem coisas, quando a gente começa a prestar atenção em tudo que nós fazemos, e aí faz parte de um processo de despertar de cada um, você vai entender que você não está fazendo nada diferente do que foi feito pelos ancestrais. A diferença é que quando nós honramos, a gente valoriza o que eles fizeram, nós fazemos diferente. Por exemplo, em vez de subir na árvore, a gente pode voar, Sim. né? Mas é uma forma de fazer isso, né? A gente usa um outro elemento, talvez em vez de fogo, a gente faz um ar, né? Voando, era de aquário, mas o que muda é a forma de fazer e não as ações que nós fazemos. Por isso é importante a gente respeitar o que veio antes para poder fazer um pouquinho diferente, né? Tem uma frase que a gente usa nas constelações que é: me permita, por favor, fazer um pouquinho pior, né? No sentido de que eu só vou conseguir transcender o que vocês fizeram quando eu merecer, quando eu tiver permissão. É muito mais profundo do que nós podemos alcançar. Esse conceito da lealdade, assim, com a permissão, é algo que realmente está muito no subconsciente, a gente não tem noção, e às vezes a gente não se permite a prosperar, a crescer, a gente não é, porque a gente vai falar da mãe, né? Uhum, E a mãe ela traz esse contexto que muitas vezes um dos focos da mãe é a gente ter o crescer, né? A criança crescer, ter essa separação da mãe. Mas tem muitas mães que impedem, né, o nosso crescimento, a nossa evolução. E muitas vezes aí a gente acha que por causa disso minha mãe não me deixa crescer, mas muitas vezes a gente não se permite. sim. Às vezes falta nós nos permitirmos, nós
liberarmos às vezes alguma memória arcaica aí, alguma sim. coisa que está, porque tem um sacerdote que eu sigo nas redes, onde uma vez ele falou uma coisa que eu gosto de repetir, porque a gente fala de ancestralidade, né? E Uhum, querendo ou não, nós brasileiros somos, querendo ou não, uma das nações que mais tem ancestral. Por que tem mais ancestral? Porque nós temos a miscigenia com muita cultura sim. diferente. Então, nós temos negros, né, que vieram de vários lugares da África, nós temos os povos ameríndios, indígenas, nós temos português, holandês, espanhol, italiano, principalmente depois da imigração dos europeus. Então, no sul nós temos mais alemães é a palavra, não sei, No no Nordeste plural, tem bastante resquício judeu. As pessoas falam um pouco sobre isso, mas tem principalmente muita judeu, né? cultura judaica no Nordeste. Muita cultura judaica. Então, assim, nós somos um país que tem muita diversidade ancestral. Fora as Sim, que a gente não sabe, né? Que nem aqui em São Vicente eles fizeram um monumento para migração japonesa, né? Então tem os orientais também. Então, uma infinidade aí que nós temos de ancestrais. sim. E ele falou que, às vezes, quando ele faz o jogo, né? O oráculo, ele diz que é incrível como a maioria dos brasileiros tem problema de ancestralidade. Não está escrito. A maioria dos brasileiros tem problema de ancestralidade. Nós temos falta de consciência ancestral, Também. porque, na verdade, o povo brasileiro é o único no mundo. É, A mistura que tem aqui não existe em outro lugar. Né? Quem trabalha com o pessoal estrangeiro sabe disso, né? Eu tenho muitos feedbacks sobre isso, que igual o Brasil não existe, exatamente por conta disso. Então, só por causa disso, só por toda essa mistura, nós já somos diferentes. Né? E tanto que na América Latina somos o único povo que fala português, né? Então, somos os diferentes da América Latina. Mas é bem interessante. Agora, voltando a falar um pouquinho da mãe, que é o tema que a gente trouxe aqui para o pessoal, vamos falar um pouquinho de como é que constrói, como nós somos construídos de forma psíquica, né? Primeiro, para a gente começar a fazer as pazes com a mamãe, né, gente? Porque está mais do que na hora da gente falar disso, como você falou. Existe a época da gente culpar a mãe, existe a época da mãe castrar, e existe a época da gente falar, olha, mãe, tá tudo bem, mas agora eu dou conta daqui para frente, né? Então, assim, vamos falar um pouquinho do que a gente chama de projeto sentido. E aqui a gente já vai começar a desconstruir um modelo que nós temos de achar que nós somos gerados através da mãe. Pelo projeto sentido, nós viemos através do pai. 9 meses antes da concepção, nós já somos consciência e nós somos gerados através do pai. O pai é que diz um sim para que a gente possa vir. E aí a mãe aceita e ela gesta. O que acontece é que é diferente a relação que nós temos com eles, porque a mãe é visceral e o pai é aquela pessoa que fica de fora, né? Ele acompanha o processo do lado de fora. Por isso que a mãe nutre e o pai manda para a vida. São formas diferentes de amar e são estruturas diferentes. Nós aprendemos que a mãe é que nutre, a mãe é que dá, né? A gente tem uma ideia também distorcida falando sobre o arquétipo mãe, de que a mãe é guerreira, de que a mãe é superior e o pai, ok. Tem muitas mulheres que não dão permissão para que os pais sejam pais, e aí muitos filhos vivem na esfera da mãe, que é isso que você estava querendo colocar aqui, para a gente falar um pouco. Então, as mulheres que estão assistindo, por favor, olhem para esse lugar de castração dos filhos, independente se são homens ou se são mulheres, né? Porque aí a gente está falando daquele modelo de construção de materno. Né? Algumas mulheres realmente não têm instinto materno, porque o instinto materno foi construído. Como você trouxe, em algumas tribos, a mulher apenas dava vida, e aí eles eram filhos da roda, por exemplo, como comunidades portuguesas. Então, eles eram filhos da comunidade, todo mundo cuida um pouco. Então, esse instinto materno, que todo mundo acha que a mulher tem que assumir, isso foi uma construção.
né? Eu tenho um caso interessante de uma constelação, uma vez onde eu participei como representante, até para desconstruir as histórias que a gente está trazendo um ancestral. A gente escuta muitos relatos de pessoas assim. A minha avó era índia, né, indígena, e ela foi laçada. E aí o que acontece? A pessoa já traz um modelo pré-concebido da história de que a avó é a vítima e aquele português ou holandês, né, o europeu, de modo geral, é o algoz porque ele laçou, né? Então a gente já cria aí um arquétipo de bem e mal, bonzinho e mal, né, que é uma coisa que a gente desconstrói na sistêmica por conta da boa consciência. Quando eu fico nessa historinha bonitinha, cor-de-rosa de comercial de margarina, eu mantenho o meu pertencer e eu fico na boa consciência. E aí eu fico bonitinho na foto, como a gente brinca, né? Agora, quando eu olho de verdade o que aconteceu e nós não estávamos lá para saber, por isso não julgamos, o que aparece nesse relato em específico que eu estou trazendo, o que apareceu na história é que a avó não queria mais ficar nessa tribo e ela se deixou laçar. Então, esse europeu, ele não era o algoz. Ele era um meio que ela encontrou de sair desse controle, dessa forma de funcionar e tudo mais, né? Se a gente pensar Interessante em que 500 anos atrás, como é que eu vou me libertar? Como é que eu vou fugir daqui? Era a única forma, ser laçada. Então, para o pessoal começar a entender por que que nas constelações, no maior sistêmico, nós não julgamos a história. Isso é um pouquinho só do que a gente trabalha, fora questões de abusos e alguns temas muito tabus, que é uma verdade, é uma visão muito diferente, por isso não tem como, até já cutucando aí o pessoal com questões religiosas, porque eu já vejo alguns movimentos religiosos acontecendo com relação à sistêmica, eu já quero trazer um pouquinho desse cutucão de como é que a gente vai falar de alguns assuntos tabus junto com as religiões. Aí, pessoal que quiser colocar nos comentários e quiser saber mais um pouquinho, pode ser um tema para a gente trazer. interessante que a minha bisavó, ela não foi nessa ocasião assim laçada, né? Mas o que minha mãe me trouxe é que a avó dela, né, ela é mãe do pai da minha mãe, ela fugiu da aldeia para ficar com meu bisavô, né? Para casar e ficar com meu bisavô. É bacana a gente colocar para o pessoal que está conhecendo agora os trabalhos sistêmicos que uma das coisas que nós trabalhamos muito com relação às mães é nos despedir do olhar delas. Porque muitas das histórias que nós trazemos de forma inconsciente, e é a mãe, né? O sol é o pai, a lua é a mãe. Então, às vezes, elas nem precisam falar sobre esse assunto, ou algum assunto. Isso na mediação acontece bastante. Ah, você fala. Eu nunca falei mal do pai dos meus filhos para eles, nunca aconteceu. Mães que estiverem assistindo, não precisa verbalizar. Especialmente até os 7 anos, a criança sente os pais. Então, não precisa verbalizar, ela apenas sente. Então, as raivas, os medos, tudo que as mães sentem com relação ao pai da criança, independente da forma como foi gerado ou foi gestado, a criança traz no inconsciente. Hoje, cada vez mais, nós conseguimos mostrar isso. Tem pesquisas mostrando, quem quiser pesquisar aí, dentro das constelações, nós trabalhamos muito a nossa criança e a gestação, projeto sentido gestacional, para a gente desconstruir, porque elas sentem, né? Então, uma das falas que a gente coloca é, por favor, filho, você pode olhar o seu pai com seus olhos, né? E quando você já quer fazer isso por si próprio, você peça à sua mãe, de forma inconsciente, eu vou, mãe, olhar para o meu pai da forma como eu escolho hoje, né? Respeitando a sua história, o seu lugar, mas eu escolho hoje a forma como eu quero olhar. E esse pai aqui sempre falando do papel, né? Quem era o pai na casa, às vezes é a mãe, às vezes é a avó, às vezes é o irmão mais velho ou a irmã, né? Por isso é tão bagunçado esse modelo que a gente está falando aqui.
E aí é individual para cada família, para cada pessoa, né? Muito complexo a gente falar, como a gente lê no mapa. A casa 4 é o pai e a casa 10 é a mãe. Mas na minha casa não tinha mãe. Talvez a minha irmã, que assume o papel, porque é um papel da irmã mais velha, cuidar dos irmãos, e aí ela se torna mãe. E aí, quando ela cresce e vira adulta, ela de jeito nenhum quer ter filho, porque ela já tem filho desde cedo, né? Então, só para o pessoal começar a entender um pouquinho por que é tão bagunçado e por que é tão fantástico a gente falar disso e se reorganizar. Eu acho engraçado que essa forma de escada que o sistema coloca, assim, tem muito a ver com nós hoje, né? Com o momento que a gente. Quanto tempo foi criado a constelação, né? Eu não Olha, mais ou conheço. menos 50 anos com o Bert, mas eu posso te assegurar que depois do falecimento dele já mudou muita coisa. A gente já transformou várias, Sim. porque assim, Não, é que eu digo no quesito do campo geral, né? Porque no Uhum, olhar, porque hoje a gente vai trabalhar o campo com a uhum, necessidade do humano que a gente vive, né? Que é uhum, a mãe, pai, filhinho, vó, de cada um no uhum, seu lugar, né? uhum, E às vezes, porque às vezes, querendo ou não, tem um padrão de psicologia dentro, né, do entendimento sistêmico, né? Porque, sim, querendo ou não, ele frequentou muitos lugares e observou muitas movimentações das pessoas dentro de tribos africanas, né? De outros lugares. sim, Então, assim, ele estava vendo como as pessoas agiam e interagiam entre elas, né? E, então, é um conceito que, às vezes, muita gente gosta de ter preconceito e tal, mas assim, a gente hoje, quando a gente fala pai, mãe, a gente trabalha dentro da base do conceito do que a gente vive hoje. Por mais que às uhum, vezes quem está assistindo, eu não concordo com isso, porque minha família são duas mães ou são dois sim, pais, mas a gente trabalha dentro desse conceito que o movimento hoje dita, né? Então o sistema ele vai reconhecer dessa forma. Talvez no futuro, quando porque o caos já foi posto, né, instalado, e quando se reorganizar esse caos, né, dessa mudança que a gente vem vindo de outras formas, como se falou no começo, de formações de famílias de outras formas, pode ser que assim o campo trabalhe de outra forma e se refaça de outra forma para conseguir atingir a necessidade desse novo mundo, talvez, né, ou dessa nova ordem. Acho é, legal deixar isso trans, sim. Tem dois pontos bacanas para a gente falar a respeito disso. Primeiro que, quando o Bert trouxe as constelações, ele começou a divulgar isso, ele é sagitariano, então ele trouxe muitas questões religiosas, ele foi missionário, né? Ele serviu na guerra e ele foi missionário. Então, aí já tem dois pontos importantes para a gente falar, o porquê que o propósito das constelações é a reconciliação e a paz. Mas daí é um lugar, no meu entendimento, muito religioso por conta da influência dele com as religiões, e ele vem para desconstruir isso. O próprio trabalho que ele veio desenvolvendo ao longo desses 50 anos, mais ou menos, já foi uma desconstrução, até para ele mesmo, né, por conta disso, porque as questões tabus que ele trouxe, e o olhar e a forma como ele lidou com isso, já foi uma desconstrução, né, e agora a gente está dando andamento. E também tem a questão do modelo que ele observou das tribos africanas, que ele trouxe mesmo essa questão da organização familiar, por que que cada tribo, a formação da tribo e o papel de cada um dentro da tribo. Daí ele criou dentro disso, desenvolveu as três leis sistêmicas, o pertencimento à ordem e à hierarquia, né? E aí, o bacana da gente falar disso, ainda com relação a pai e mãe, o que que importa para a gente, né? Nessa era onde as pessoas estão muito perdidas e muito transformadas em muitas coisas. O que é bacana a gente colocar aqui, existe uma mistura muito grande entre gênero e identidade, né? Gênero, enquanto energias, polaridades, é masculino e feminino. Quando a gente entende isso, e a gente traz isso para a função psíquica, então se torna pai e mãe, enquanto funções sociais. Quando você entende isso, você se trabalha e você se desenvolve, e aí eu brinco que a gente vai para o adulto, eu estou inteira,
E aí é o meu materno, meu paterno, pai, mãe, de forma psíquica, que me traz e me transforma num ser inteiro. E aí eu busco a minha identidade. E aí é que eu vou começar a ser quem eu vim para ser no mundo. Que aí é o que o Bert fala do pertencer. Eu entendo o meu pai, eu entendo a minha mãe enquanto pessoas, eu desidentifico as minhas atitudes, o meu desenvolvimento de toda a ancestralidade de toda a árvore, e aí eu posso ser quem eu vim ser. Enquanto isso não acontece de forma psíquica, as pessoas se tornam perdidas. E aí elas se misturam e se envolvem em um monte de coisas, elas vão misturando as coisas. Então, quando você entende essas funções enquanto psique, quando você entende isso, você se torna inteiro. É que, infelizmente, as escolas hoje em dia não ensinam sobre energias, né? Não. Porque quando a gente fala essa parte da psique do masculino e do feminino, que são polos Uhum, energéticos, né? Que eles têm grande influência na nossa vida, às vezes as pessoas, infelizmente, confundem muito com machismo, com feminismo, né? Com essa situação de sexo, homem e mulher. E muitas vezes a gente está falando de polos energéticos, né? Então, a gente não é ensinado desde pequeno sobre isso. uhum, Então, quando a gente fala sobre os cuidados, os papéis do pai ou da mãe, a gente remete o que essa energia traz para nós. Porque, querendo ou não, nós, como seres humanos, seja indiferente do seu gênero ou sexo, ele tem as duas polaridades dentro de si, que é o que você está falando. uhum, Então, quando a gente fala aqui da mãe, que você chegou falou que essa coisa do materno foi uma coisa criada, constituída, que tem mulheres que não sentem vontade de ter filho, que não têm a necessidade, mas mas ela tem o feminino, né? E o feminino, mas nem por isso ela deixa de ser cuidadora, nem por isso ela deixa de ser uma pessoa mais zelosa, nem por isso ela deixa de ser uma pessoa menos amorosa, mas é só uma escolha, uma coisa dela, porque o papel da mãe, ou pelo menos dessa psique, dessa energia uhum, feminina, é isso, é o cuidar, é o zelar, é o nutrir. Eu gosto muito de dizer, eu vi que até num podcast que o meu ponto de vista assim, qual o papel do feminino? É ser a base, é ser a estrutura. Porque muita gente, um homem, né, que essa forma do patriarcado da família colocou o homem como líder e o que ele fala é lei e ninguém muda. Mas na verdade, o meu ponto de vista é que para mim, quem manda em casa é a mulher, porque ela que organiza, ela que estrutura, ela que dá o apoio moral, emocional, para que o homem vá atrás do progresso, traga prosperidade para dentro da família, traga o prover, né, que provenha para dentro de casa. uhum, Mas às vezes pode ser mulheres também trazendo prover, porque tem mulheres que trabalham, né? sim, Isso está dentro do masculino que elas têm dentro dela, que é a ação, que é o prover, né? É o tomar a iniciativa, é o fazer. Então, isso habita dentro de nós, por isso que tem homens que fazem tem profissões que são consideradas de uma certa forma um olhar mais dentro da energia feminina, como cozinheiros, uhum, né? Como dançarinos, outras formas, porque querendo ou não, dançar é uma forma de expressão e a sim, forma de se expressar é do feminino, vem uhum, da mãe, da forma uhum, como a gente se expressa, né? Aquilo que a gente sente, o que a gente quer. Como tem mulheres fazendo papéis do masculino, como posição de liderança em sim, empresas, né? Sendo donas da sua própria empresa, ou sendo presidentes de empresas, né? Ou sendo atletas, mulheres que são atletas, aí que correm, competem. Então, isso não são impeditivos e dizendo que mulher pode isso ou não. não, A gente só está dizendo que dentro dela, o papel da mãe ou do feminino dela recorre certas situações que sempre vão é, reverberar de uma forma mais sim. forte, eu posso assim dizer. O que acontece é assim, no meu ponto de vista, né? Você escolhe a energia, a polaridade que você quer usar para cada ação, né? O que acontece assim, às vezes a mulher ela tá só no masculino e o homem tá só. Pensa o seguinte, se eu tô no feminino, eu vou atrair um homem com o masculino para ter o equilíbrio. O que acontece é que muitas mulheres, até por questões de colonização e porque as mulheres no Brasil a gente tem uma tendência a ser muito
os dois papéis e acaba sendo sobrecarregada, porque a gente dá conta dos dois, mas a que preço, né? E aí acaba excluindo o homem, porque já que eu dou conta dos dois papéis, você não tem o seu lugar, né? Então, uma coisa que a gente trabalha muito nas constelações para dar lugar a esse masculino, porque as mulheres aqui estão nesse papel e elas reclamam de muita exaustão, mas elas não percebem que elas mesmas aqui excluem. Então, esse é um ponto. Quando você está com as duas energias equilibradas, você escolhe qual energia você quer usar para aquilo. Então, é diferente. Então, eu sou mulher, eu gosto desse papel, mas eu estou com as minhas duas energias equilibradas. Então, eu escolho qual energia eu vou usar. Então, por exemplo, eu vou sair e vou pegar o carro, eu vou ir com o meu masculino, porque o masculino é que tem foco. Não quer dizer que eu precise ser homem, por exemplo, ficar xingando no trânsito, ser agressivo, que é uma energia masculina. Eu uso o masculino da forma como eu escolho, mas isso é uma forma interna que nós colocamos. O que acontece é que as pessoas não percebem que elas estão sempre na mesma polaridade. Então, elas não deixam o outro ser o que eles são. Então, a postura interna, a gente, quando nós estamos, eu mulher, você homem, eu dou um lugar para você ser o homem. Se você quer ser a mulher, a gente troca o papel. Daí eu te direciono e você vai ser o feminino. Isso não tem problema, isso não tem a ver com opção sexual. Tem a ver com energias. Tem mulheres que não gostam de dirigir, elas querem que o homem dirija. Tem homens que detestam dirigir. É sempre a mulher que dirige. E tudo bem, ela sobe o masculino, e ela vai e dirige, e depois ela volta. O problema é que quando a gente não consegue sair da polaridade, eu estou sempre naquele papel. Você falou da questão do materno. Ah, cuidador, terapeuta, enfermeiro, tem um materno muito forte. O problema é quando a gente só está no materno. A gente brinca assim, dá para deixar a terapeuta em casa? Porque senão você tem várias questões de relações. Você está sempre na mãe. Aí você quer ser a mãe do marido, quer ser a mãe do cliente, você quer ser a mãe de todo mundo, né? Dentro da astrogenealogia, nós trabalhamos para, e principalmente para as mulheres, mas dá para trabalhar os homens, os quatro arquétipos. A filha, a mãe, a esposa e a irmã. Por quê? Porque são quatro papéis. A gente costuma ficar só em um, que geralmente é a mãe, porque as mulheres são é, instruídas culturalmente a serem mães, mesmo que elas não queiram, né? Às vezes nem se questionam. Eu tenho casos de clientes que têm filhos por lealdade, porque todo o modelo familiar é que as mulheres tenham filhos, então elas têm filhos para pertencer a esse modelo. Porque até você ter a consciência de que você pode escolher é muito trabalho de E autodesenvolvimento de às vezes consciência. não tem, né? Não, muitas vezes não tem. As pessoas não fazem ideia de quanto a lealdade, que a gente chama de lealdade invisível, ela tem força dentro do campo, né? O que as pessoas chamam de despertar, né? As pessoas que trabalham mais com a linha mais espiritualista, elas chamam de despertar. Na sistêmica, nós chamamos de lealdades, porque elas têm realmente muita força dentro do campo psíquico. E as pessoas não fazem ideia. Uma das coisas que eu coloco sempre, que é para chamar a atenção dos pais, é que as crianças morrem no lugar dos pais. Isso acontece quando elas vão antes dos pais, porque a ordem é certa. Elas, nós vivemos primeiro, elas vêm depois. Se elas vão embora primeiro, já desorganiza. Isso é uma ordem natural das coisas. E isso é uma coisa que não vai mudar. Por mais que a gente ache que é, né, modernidade, contemporâneo e tá tudo bem, não tá, né? Porque algumas coisas precisam manter a ordem, precisa ser daquele jeito. Tem gente que vai achar que é meio. Ai, que horror, né? Mas Não, eu tive essa intuição, assim, não, com os meus contatos com a espiritualidade, aonde me foi intuído isso, né? Que você não tem que morrer pela sua mãe, pelo seu pai. é uma Ela ordem morre, sim. natural, Ela morre por você, ela morre pelos filhos, para dar continuidade. E o sim. seu papel é dar continuidade, você faz isso pelos seus filhos, né? Não por quem veio antes, mas sim para quem vem depois, né? Para perdurar, querendo ou não, é um dos propósitos, né? É a perduração da espécie, né? De manter. Então, é a lei da natureza. Isso aí a gente vê em todos os animais, né?
da Tem natureza. tem um caso que a gente coloca para as pessoas pensarem, que é o seguinte: imagina que você está à deriva num barco e que alguém precisa ir para o mar. Por algum motivo, esse barco precisa continuar e alguém precisa ir. Você está com sua filha e a sua mãe. Quem vai? Você tem que escolher. Você está entre as duas, a mãe e a filha. E uma delas precisa ir para o barco continuar. Só, se for só uma, Aí, é a filha. na verdade, teria que ser a mãe para dar continuidade. A mãe? Mas a filha, ela não vai se tornar um dia a mãe? Então, não, vou repetir a pergunta. Você está no barco com as duas. E para ele Sim. continuar, alguém precisa ir. Você precisa jogar no mar. Você precisa dispensar. Ah, tá, entendi. Desculpa, eu pensei que era tipo ir para o barco, eu entendi errado. Realmente, quem tem que ir é a minha mãe, né? A espécie precisa continuar. Perdurar, Não realmente. importa o Isso é que um um dos aconteça, a propósitos. vida tem precedência. Hum. E o que a gente faz de forma inconsciente, nós honramos os mortos não vivendo. Falamos bastante, hein? Acho que tem bastante material aí para o pessoal pensar, deixar nos comentários. Quem quiser que nós continuemos esses assuntos, nós colocamos como diálogos sagrados. Deixa aí nos comentários, deixa inquietações. Você quer colocar mais alguma coisa? Não, agora sim é isso mesmo. Gratidão a todos que vão estar aí assistindo Pessoal do a YouTube que está aí assistindo, gravação. do Pessoal do Instagram. YouTube, pessoal que está aí no Instagram. Falar que foi um papo legal. Às vezes a gente o assunto é tão extenso, é tão grande Que que, não que acaba. seria um vídeo aí de 5 horas, seis Pois é, horas mas aí. aí a gente precisa deixar o pessoal ficar curioso, não é isso? Curioso, E a gente vai falar realmente. do que mesmo? Qual é o próximo assunto que a gente está pensando? Vamos falar do A relação pai, da do estrutura pai, né? pai, das questões de A criança autoridade. interior também, né? A Hum, criança, principalmente o lado, principalmente o lado masculino, né? Dos homens, né? hum, O pai, a criança interior, né? A criança ali, o descobrir do mundo, né? Porque uhum, referente à mãe, como a gente falou, a mãe, o feminino, a gente aprende a se expressar. E o pai, ele vai nos ensinar qual é o nosso lugar no mundo, né? Como se pôr e como descobrir o seu lugar no mundo. Porque a mãe é o dentro de casa ali, né? O hum, materno, é o interno. É como você falou da lua, aquela hora da sombra, né? Que a lua é o que está oculto, é o que a gente não vê, que é a mãe, é o interno, é o que está dentro de nós, que é sentimentos, emoções, né? E o pai não, é aquilo que a gente exterioriza, tudo aquilo que está fora, é ensinar o nosso lugar no mundo, como viver e se relacionar com o mundo fora de dentro da família e tudo mais. De forma pessoal, na astrologia, nós trabalhamos a lua, que é a mãe, e o sol é o pai. Só que o sol, que é a nossa data de nascimento, não é o que nós somos. Né? Quando as pessoas perguntam, qual é o seu signo? Ah, eu sou peixes, você é aquário. Nós não somos, nós viemos para ser. Só que, do ponto de vista sistêmico e astrogenealógico, como nós fazemos? Primeiro, nós trabalhamos a mãe, depois o pai, e isso não tem ordem, isso vai depender do desenvolvimento de cada um, mas nós precisamos nos liberar, né? Desenvolver e liberar as questões de cada um deles, para que a gente possa ser quem veio ser. E aí, então, a gente acha o nosso lugar. Mas é bastante trabalhoso. E é bem, começa a ficar divertido depois de um tempinho, alguns anos aí, para quem tiver disposto. Não só disponível, viu, pessoal? Porque disponível todo mundo tá. Agora disposto é um outro assunto para um outro vídeo. É outro vídeo, porque querendo ou não, a evolução ela é constante, né? Ela não acaba, tipo assim, curei, resolvi. Não, a vida não é tipo assim, eu vou. É que Começo, nem meio e fim. dentro da filosofia iorubá, né? Hum, Dentro do entendimento dos orixás, né? hum, Tem gente que tem o lance de iniciações para orixá. E tem gente que às vezes acha que ao se iniciar por orixá, resolveu todos os problemas da vida dele.
e que ele nunca mais vai ter problemas na vida, mas não. É tipo o lance do caos e ordem que a gente Hum, falou. É constante evolução. É que nem você falou para mim, se incomodou, é porque tem que crescer, tem que melhorar, É tem que as que pessoas têm uma evoluir. visão negativa sobre o incômodo, né? Mas se a gente não se... Alguém faz terapia porque tá feliz? Alguém busca Se a ajuda, vida, pede ajuda porque se a tá vida tudo for um bem? algodão doce, qual que é a graça? Ah, não, minha vida é tudo bem aqui, não tem problema nenhum, tá tudo perfeito. Então, por que que você está aqui? Se é para ser só algodão doce, qual o propósito de tudo isso, né? Porque o mundo Então, o cor-de-rosa propósito só é que existe em dois lugares, pessoal. É no comercial de margarina e nos contos da Disney. Não o tem filme outro da lugar, Barbie agora, né? né? Que vai sair agora. Não é isso mesmo. Todo mundo tá falando sobre esse filme aí. Uhum. O mundo cor-de-rosa talvez só exista lá, mas tá tudo bem para quem quiser. É, isso se chama pensamento mágico, né? Até um tempo atrás, o professor Karnal, ele tinha dito que isso veio, é uma herança do século XIV, mas não é verdade também, né? A gente veio com essa herança desde o Egito. É só um tempinho, uns 3.000 anos antes de Cristo, antes da Era Comum. É pouco tempo, pessoal. Então, assim, mas é uma criança mágica de achar que tudo é lindo, maravilhoso e sem. Não vamos colocar como trabalhoso no sentido de peso, mas de consistência, de continue, né? De seu trabalho que tenha é, continuidade, é cotidiano, é diário, não precisa ter esforço de peso, mas precisa ter uma constância. A gente precisa realmente querer estar disposto a se desenvolver, porque não é para qualquer pessoa, não é todo mundo que dá conta, e tá tudo bem também, né? É isso, é Então é gratidão. isso. Eu também agradeço muito, Gratidão a muitíssimo. todos que vieram, gratidão à Rita aí pela oportunidade de trocar hoje. Foi uma boa conversa aí com todos. Me chamo aí Marcelo, né? Eu tenho aí Aueté, que é gratidão, né? Que é o reconhecer no outro a sua existência, como os tupi-guaranis falam. Então, eu gosto muito de sempre repetir Aueté, Catu, Eteporã, né? Que é verdadeiro. E assim eu falei. Nas tribos Zulus, que é um dos lugares que o Bert traz como referência, eu vejo você e ainda estou aqui. Quando eles se encontram para dizer que está tudo bem, tudo na ordem, eu estou aqui. Também são formas. Que também tem a ver com a filosofia Ubuntu, para quem trabalha com mediação, conflitos, essas questões aí, para manter a ordem. Mas os Sim. conflitos, eles são necessários e super bem-vindos, inclusive na democracia, na política, e está tudo bem. Muito, muito obrigada a todos que estiveram por aqui, quem colocar nos comentários, quiser contribuir, estamos aqui Não deixa de curtir lá, seguir a gente, se inscrever no nosso canal, para ajudar a gente aí levar esse conhecimento para mais para pessoas. impactar mais e mais pessoas. Sempre. Seja a Aueté. mudança. Veja a mudança. Aueté. Yeah.